Ele bateu na porta chorando. O filho de 6 meses chorando de fome nos braços. Socorro, senhora. Meu menino vai morrer. Quando ela disse, eu posso amamentar ele, aquele gesto de uma estranha salvou muito mais que uma criança faminta. Rafael Santos nunca imaginou que um dia estaria correndo pela estrada de terra batida, segurando o filho de 6 meses nos braços, desesperado como um animal ferido. O motor do Corsa havia dado o último suspiro a 3 quilômetros dali, bem no meio do nada, numa dessas estradas rurais que nem aparecem no GPS. O bebê chorava há tanto tempo que a voz já estava rouca, um choro fraco que partia o coração de qualquer um que ouvisse. Calma, Miguel, papai vai dar um jeito, Rafael repetia entre lágrimas, mas nem ele acreditava mais nas próprias palavras. Fazia 4 horas que o leite em pó tinha acabado. 4 horas ouvindo o filho implorar por comida de uma forma que nenhum pai deveria presenciar. As fraldas estavam sujas, o bebê estava suado e vermelho, e Rafael sentia que estava falhando no único trabalho que realmente importava na vida dele. O sol de meio-dia castigava sem piedade. Rafael tinha tirado o próprio chapéu e colocado sobre a cabeça de Miguel para proteger da claridade. Mas isso não resolvia o problema principal. A criança estava faminta, desidratada, e ele não fazia a menor ideia de onde conseguir ajuda naquele fim de mundo. Cada passo na estrada empoeirada era uma tortura, porque sabia que estava correndo contra o tempo. Quando finalmente avistou a casinha simples de madeira com uma varanda coberta, Rafael sentiu um alívio desesperado misturado com vergonha profunda. Ia ter que implorar para estranhos, ia ter que expor a própria incompetência como pai. Mas olhou para Miguel, viu os lábios rachados do menino e soube que o orgulho era luxo que não podia se dar naquele momento. Subiu correndo os 3 degraus da varanda e começou a bater na porta com força, quase como se estivesse sendo perseguido. Por favor, tem alguém aí? É urgente. Meu filho está passando mal. Sua voz saiu embargada, carregada de uma aflição que chegava até a alma. Miguel chorava nos braços dele de uma forma tão fraca que era quase um gemido. A porta se abriu devagar, e apareceu uma mulher de uns 30 e poucos anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, vestindo um vestido bege claro que já tinha visto dias melhores. Helena Ferreira limpava as mãos num pano de prato quando viu a cena na sua porta. Um homem desesperado, segurando uma criança que claramente estava sofrendo. Meu Deus, o que aconteceu? Helena deixou o pano cair no chão e se aproximou automaticamente. Tinha instinto materno aguçado, desenvolvido ao longo dos anos cuidando da própria filha sozinha. Podia ver de longe quando uma criança estava em apuros real. Senhora, desculpa incomodar. Pelo amor de Deus, meu carro quebrou ali na estrada e meu filho... Rafael teve que parar para respirar, as palavras saindo atropeladas. Ele está há horas sem comer. O leite acabou e não tem farmácia. Não tem nada aqui perto. A senhora tem um pouco de leite em pó? Qualquer coisa? Eu pago quanto for. Só preciso salvar meu menino. Helena olhou para o bebê e sentiu o estômago apertar. Miguel estava claramente desidratado, a pele meio cinzenta, os olhinhos fundos. Não era drama de pai inexperiente. Era uma emergência real. Ela estendeu os braços instintivamente. Me deixa ver ele. Rafael hesitou por uma fração de segundo. Entregar o filho para uma estranha ia contra todos os instintos paternos. Mas quando viu a expressão de genuína preocupação no rosto de Helena, soube que podia confiar. Passou Miguel para os braços dela com cuidado extremo. Helena segurou o bebê contra o peito e sentiu na hora como ele estava desidratado e faminto. Miguel se agarrou na blusa dela com as mãozinhas pequenas, como se soubesse que tinha encontrado salvação. Esse menino precisa de leite urgente. Não tenho leite em pó aqui em casa. Rafael sentiu o mundo desabar novamente, mas ela continuou. Mas eu tenho leite materno. Posso amamentar ele. O silêncio que se fez foi denso como chumbo. Rafael ficou olhando para Helena como se ela tivesse falado em língua estrangeira. A senhora faria isso? Por uma criança que nem conhece? Claro que faria. Helena falou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Criança com fome é criança com fome. Não importa de quem seja. Tenho uma filha de 4 meses. Ainda estou amamentando. Tenho leite suficiente para os 2.
Rafael sentiu as lágrimas voltarem aos olhos, mas desta vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio misturadas com uma gratidão tão profunda que chegava a doer no peito. Senhora, eu nem sei como agradecer. Não sei nem o nome da senhora. Helena Ferreira. E você? Rafael Santos. E esse aqui é o Miguel. Ele apontou para o filho, que tinha parado de chorar pela primeira vez em horas, e estava olhando para Helena com aqueles olhinhos curiosos que só bebês sabem fazer. Helena se dirigiu para a cadeira de balanço que ficava na varanda, uma peça simples de madeira que tinha sido do sogro dela. Vem cá, pequeno. Ela sussurrou para Miguel, ajeitando ele nos braços numa posição que demonstrava anos de experiência maternal. Vamos matar essa fome. Sem constrangimento ou hesitação, Helena abriu a blusa e guiou Miguel até o peito. O bebê se agarrou com uma força desesperada, como se soubesse que sua vida dependia daquilo. O primeiro gole foi seguido de um suspirinho de alívio que fez Rafael desmoronar. Ele se sentou nos degraus da varanda e colocou as mãos no rosto, finalmente permitindo que toda a atenção das últimas horas saísse do corpo. Chorou como não chorava desde o dia que a esposa tinha partido. Chorou de alívio, de gratidão, de vergonha por ter chegado àquele ponto, e principalmente de amor por aquela estranha que tinha salvado seu filho sem pedir nada em troca. Desculpa estar chorando assim, Rafael disse, tentando se recompor. É que faz 6 meses que eu cuido dele sozinho, e às vezes me sinto tão perdido. Helena continuou balançando devagar na cadeira, acariciando a cabecinha de Miguel, enquanto ele mamava com tranquilidade. Não precisa pedir desculpa. Ser pai sozinho não é fácil. Ser mãe sozinha também não. Ela falou baixinho, como se estivesse dividindo um segredo. Minha filha Sofia está dormindo lá dentro. Desde que o pai dela partiu, é só eu e ela contra o mundo. Rafael levantou os olhos, surpreso. Não tinha imaginado que Helena também enfrentava a parentalidade sozinha. Ela parecia tão segura, tão no controle da situação. O marido da senhora... Acidente na colheita do ano passado. Uma dessas tragédias que ninguém espera. Helena falou sem dramaticidade, como quem já tinha feito as pazes com a dor. E o seu? A mãe do Miguel? Complicações no parto. Conseguiram salvar ele, mas ela... Rafael não conseguiu terminar a frase. Mesmo depois de 6 meses, ainda era difícil dizer as palavras em voz alta. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o som de Miguel mamando e o barulho distante de pássaros no quintal. Era um silêncio cheio de compreensão mútua, o tipo de conexão que só pessoas que passaram por perdas similares conseguem estabelecer. Miguel mamou por quase 20 minutos, parando de vez em quando para dar aqueles sorrisinhos dengosos que bebês fazem quando estão satisfeitos. Quando finalmente soltou o peito de Helena, estava com a barriguinha redondinha e os olhinhos pesados de sono. Pronto, pequeno guerreiro, Helena disse, colocando Miguel no ombro para arrotar. Agora sim você está alimentado como merece. Rafael se levantou e estendeu os braços para pegar o filho de volta. Mas Miguel tinha adormecido profundamente contra o ombro de Helena. Era a primeira vez em dias que ele dormia tão tranquilo. Deixa ele dormir um pouco, Helena sugeriu. Criança faminta demora para se recuperar completamente. Quanto tempo faz que ele não comia direito? Desde ontem à noite. O leite acabou, e eu estava indo para a cidade comprar quando o carro resolveu parar. Rafael se sentou novamente, desta vez ao lado da cadeira de Helena. Senhora Helena, eu não tenho como agradecer o que a senhora fez. Salvou a vida do meu filho. Helena sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Não salvei nada, só fiz o que qualquer mãe faria. Criança é criança, não importa de quem seja. Bom, posso pelo menos pagar alguma coisa? Ajudar com algum trabalho aqui na propriedade? Não precisa pagar nada, mas se você quiser ajudar a consertar a cerca dos fundos que está quebrada há semanas, eu não vou reclamar. Helena riu baixinho. Mãos femininas não são muito boas para esse tipo de serviço. Rafael olhou ao redor da pequena propriedade e viu que realmente havia várias coisas que precisavam de conserto. A cerca, algumas tábuas soltas na varanda, um portão que não fechava direito. Helena estava claramente se virando sozinha com tudo, assim como ele estava tentando se virar sozinho com Miguel. Senhora Helena, ele disse,
a voz carregada de uma emoção que ia além da gratidão. A senhora não tem ideia do presente que me deu hoje. Não só salvou meu filho, mas me mostrou que ainda existe bondade no mundo. Helena ajeitou Miguel nos braços, olhando para o rostinho tranquilo da criança. Sabe, Rafael, desde que meu marido partiu, fico aqui sozinha cuidando da Sofia, e às vezes me pergunto se estou fazendo tudo certo. Quando vi você com esse menino, quando vi o amor que você tem por ele mesmo no meio do desespero, me lembrou que existem pais de verdade no mundo. Os dois se olharam, e naquele momento, algo mudou. Não foi paixão à primeira vista, nem nada cinematográfico. Foi reconhecimento. O reconhecimento de duas pessoas que estavam lutando sozinhas contra o mundo, e de repente, tinham encontrado alguém que entendia exatamente como era essa luta. Miguel dormia tranquilamente nos braços de Helena. E pela primeira vez em meses, Rafael sentiu que talvez não precisasse carregar tudo sozinho. Miguel dormiu por 2 horas seguidas nos braços de Helena, o sono mais tranquilo que Rafael tinha visto o filho ter desde que nasceu. Enquanto isso, os dois adultos conversaram na varanda, descobrindo que tinham muito mais em comum do que imaginavam. Helena preparou um café forte e trouxe alguns biscoitos caseiros, insistindo que Rafael precisava se alimentar também. Você está com cara de quem não come direito há dias, ela disse, colocando o prato na mesinha de madeira entre eles. Pai que não se cuida não consegue cuidar de criança. Rafael pegou um biscoito e percebeu que Helena estava certa. Nos últimos dias, preocupado demais com Miguel, tinha esquecido de comer adequadamente. A senhora tem razão. Às vezes fico tão focado nele que esqueço de mim. Sei como é. No começo, depois que perdi meu marido, fiquei semanas comendo só o resto da comida da Sofia, até que uma vizinha me deu uma bronca. Helena sorriu com carinho. Disse que se eu desaparecesse, quem ia cuidar da minha filha? Quando Miguel finalmente acordou, estava visivelmente melhor. A cor tinha voltado ao rostinho. Os olhos estavam brilhantes, e ele até ensaiou um sorriso quando viu Rafael. Mas após alguns minutos, começou a ficar inquieto novamente. Ele quer mamar de novo. Helena observou, notando os sinais que qualquer mãe experiente reconhece. Bebê que passou fome demora alguns dias para voltar ao normal. Precisa mamar mais vezes para recuperar. Rafael sentiu o estômago apertar. A realidade do problema voltou como um soco. Eu não posso ficar incomodando a senhora. Já fez muito mais do que qualquer pessoa faria. Helena balançou a cabeça com firmeza. Rafael, olha para mim. Ele levantou os olhos e encontrou um olhar determinado, maternal, que não admitia discussão. Esse menino precisa de leite materno pelos próximos dias. Precisa se recuperar direito. E eu tenho leite de sobra. Mas eu não posso aceitar isso. Não é certo. Não é certo? Helena se levantou da cadeira meio irritada. O que não é certo é deixar uma criança passar necessidade quando tem solução na nossa frente. Você acha que seu orgulho vale mais que a saúde do Miguel? A pergunta atingiu Rafael como uma flecha certeira. Ele olhou para o filho que começava a chorar baixinho e soube que Helena estava certa. Desculpa, não quis ofender. É que nunca precisei depender de ninguém assim. E você acha que eu já precisei? Helena pegou Miguel no colo novamente, acalmando ele automaticamente. Você acha que é fácil para mim também? Amamentar o filho de um homem que conheci há poucas horas? Mas sabe qual é a diferença? Eu aprendi que tem momentos na vida em que temos que engolir o orgulho e aceitar ajuda. Rafael observou Helena posicionar Miguel para mamar novamente. Havia algo quase sagrado naquele gesto, uma naturalidade que ia além da técnica. Era amor puro em ação, o tipo de amor que não pergunta sobrenomes ou endereços antes de se manifestar. Por que está fazendo isso por nós? Rafael perguntou baixinho, a voz carregada de emoção genuína. Helena ficou em silêncio por alguns momentos, acariciando a cabecinha de Miguel enquanto ele mamava. Quando respondeu, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. Porque quando Sofia nasceu, eu não sabia nada sobre ser mãe. 0. Minha mãe tinha partido anos antes, não tinha ninguém para me ensinar. Ela pausou, os olhos ficando distantes como quem revisita memórias dolorosas. Sofia chorava horas seguidas, e eu não entendia por quê. Não conseguia amamentar direito, ela perdia peso, eu estava desesperada.
até que uma vizinha apareceu aqui e literalmente me salvou. Rafael se inclinou para a frente, absorvendo cada palavra. Dona Maria tinha perdido o próprio filho bebê anos antes. Quando viu minha situação, ensinou tudo. Como segurar, como fazer pegar o peito direito, como saber se estava mamando o suficiente. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Helena. Ela disse uma coisa que nunca esqueci. Minha filha, leite materno não tem dono, tem destino. O silêncio que se seguiu foi profundo e respeitoso. Rafael sentiu que estava presenciando algo sagrado, uma confissão que Helena talvez nunca tivesse feito para ninguém. Dona Maria amamentou Sofia algumas vezes quando eu estava com mastite e não conseguia. Salvou minha filha e me ensinou que família não é só sangue, é quem aparece quando você mais precisa. Helena limpou as lágrimas com o braço livre. Hoje é minha vez de ser a Dona Maria para vocês. Rafael sentiu um nó na garganta tão forte que mal conseguiu falar. Helena, eu não tenho palavras. Não precisa de palavras. Precisa de coragem para aceitar que às vezes precisamos uns dos outros. Helena sorriu através das lágrimas. E precisa de humildade para entender que aceitar ajuda não te faz menos homem ou menos pai. Miguel soltou o peito de Helena com um suspirinho satisfeito e olhou diretamente para Rafael, como se estivesse dizendo, papai, ela está certa. O bebê estava visivelmente mais forte, mais alerta. Era impossível negar a transformação. Tem outro problema, Rafael admitiu, coçando a cabeça. Meu carro não vai sair daqui tão cedo. E eu não tenho dinheiro para chamar guincho ou mecânico. Qual é o problema do carro? Acho que é a bomba de combustível. Ou o motor mesmo. Estava fazendo barulho estranho há semanas. Helena pensou por alguns segundos. O João, marido da minha vizinha, mexe com o carro. Posso pedir para ele dar uma olhada. Mas vai demorar uns dias para conseguir peças se for preciso. Eu não posso ficar aqui uns dias. Não tenho como pagar hospedagem, não tenho... Quem falou em pagar? Helena interrompeu. Tem um quartinho nos fundos que era do meu sogro. Não é luxo, mas tem cama e é limpo. Vocês ficam ali até resolver a situação do carro. Rafael balançou a cabeça lutando contra a emoção que ameaçava transbordar novamente. Helena, por que está fazendo tudo isso? Não me conhece de lugar nenhum. E se eu for uma pessoa perigosa? E se você for um anjo que Deus mandou para me lembrar que não estou sozinha no mundo? Helena cortou, olhando diretamente nos olhos dele. Rafael, há meses não converso com ninguém além da Sofia. Há meses não tenho uma conversa adulta. Não divido preocupações com ninguém. Ela se levantou e começou a andar pela varanda. Miguel dormindo tranquilo em seus braços. Você apareceu aqui desesperado, mas sabe o que eu vi? Vi um pai que faria qualquer coisa pelo filho. Vi alguém que não tem vergonha de pedir ajuda quando é necessário. Vi um homem de verdade. Rafael sentiu que estava presenciando algo muito maior que hospitalidade rural. Estava presenciando o destino se desdobrando na sua frente. Além disso, Helena continuou, um sorriso tímido aparecendo no rosto. Sofia precisa conhecer outras crianças. E eu preciso lembrar como é ter uma família, mesmo que seja por alguns dias. A palavra família pairou no ar como uma borboleta, delicada e cheia de possibilidades. Rafael olhou para Miguel nos braços de Helena e viu algo que não via há meses. Seu filho completamente tranquilo, seguro, amado. Está bem, ele disse finalmente. Aceito ficar até consertar o carro, mas vou trabalhar para pagar a hospedagem. Vou consertar tudo o que precisar aqui na propriedade. Helena sorriu. E foi o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que Rafael tinha visto desde que chegou. Então está combinado. Mas tem uma condição. Qual? A partir de agora, quando Miguel precisar mamar, você não vai ficar com vergonha ou se desculpando. Vai aceitar como se fosse a coisa mais natural do mundo. Por que é? Rafael estendeu a mão e Helena a apertou com firmeza. Era mais que um acordo. Era um pacto entre duas pessoas que tinham encontrado exatamente o que precisavam no momento certo. Helena, Rafael disse, ainda segurando a mão dela. Não sei se acredito em destino, mas se existe, acho que ele mora nesta varanda. Helena riu, um riso leve e musical que fez Miguel abrir os olhinhos e sorrir também. Vai ver, o destino estava esperando vocês chegarem para começar a trabalhar de verdade. Naquele final de tarde, na varanda simples de uma casa de fazenda,
3 vidas se entrelaçaram de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. E pela primeira vez em meses, tanto Rafael quanto Helena sentiram que talvez, só talvez, não precisassem enfrentar o mundo sozinhos. Miguel dormiu a noite inteira pela primeira vez desde que nasceu. E Rafael também. Na manhã seguinte, Rafael acordou com um som que não ouvia há meses. O silêncio. Miguel não estava chorando, não estava inquieto, não estava fazendo aqueles barulhinhos de desconforto que tinham se tornado trilha sonora da vida deles. Pela primeira vez desde que se tornou pai, Rafael teve uma noite completa de sono. Ele se levantou devagar do colchão simples do quartinho dos fundos e caminhou até a janela pequena que dava vista para o quintal. Helena já estava acordada, sentada na varanda da frente com Sofia no colo e Miguel nos braços, amamentando os dois ao mesmo tempo com uma naturalidade que deixou Rafael sem palavras. Bom dia, Helena disse quando percebeu que ele estava observando da janela. Seu filho acordou há 1 hora pedindo café da manhã. Trouxe ele para cá para não te acordar. Rafael se aproximou, ainda meio atordoado com a cena. Ver Miguel sendo cuidado com tanto carinho por alguém que mal o conhecia, mexeu com algo profundo no peito dele. Helena, eu deveria ter acordado. Não precisa fazer isso sozinha. Pai de primeira viagem sempre acha que precisa estar acordado 24 horas por dia. Helena sorriu, balançando levemente para acalmar as 2 crianças. Aprendi com Sofia que às vezes a gente precisa de ajuda para descansar de verdade. Rafael se sentou nos degraus da varanda, observando a filha de Helena. Sofia tinha cerca de 4 meses, cabelos escuros e cacheados, bochechas rechonchudas de bebê bem alimentado. Ela olhava para Miguel com curiosidade, como se estivesse se perguntando quem era aquele bebê dividindo a atenção da mãe. Ela não está com ciúmes? Rafael perguntou, apontando discretamente para Sofia. No começo ficou meio desconfiada, mas crianças têm um instinto para essas coisas. Acho que ela entende que Miguel precisa de ajuda. Helena acariciou a cabecinha de Sofia. Além disso, ela nunca teve contato com outras crianças. Está adorando ter um amiguinho. Miguel terminou de mamar e Helena o passou para Rafael com cuidado. O bebê estava visivelmente mais forte, mais alerta. Seu rostinho tinha ganhado cor. Os olhinhos brilhavam com mais vida. Era impressionante a diferença que uma alimentação adequada fazia. Como você aprendeu a cuidar tão bem de bebês? Rafael perguntou, ajeitando Miguel contra o peito. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, o olhar ficando distante. Aprendi na dor, Rafael. Na dor e na necessidade. Ela respirou fundo antes de continuar. Quando Sofia nasceu, eu não fazia ideia do que estava fazendo. Meu marido Carlos estava sempre trabalhando na lavoura. Saía antes do sol nascer e voltava depois de escurecer. A voz de Helena ganhou um tom melancólico que Rafael reconheceu. Era o tom de quem carrega memórias pesadas. Os primeiros meses foram um inferno. Sofia chorava muito. Eu não conseguia fazer ela parar. Não sabia se era fome, se era cólica, se era alguma coisa grave. Helena parou para fazer Sofia arrotar. Passei noites acordada chorando junto com ela, me sentindo a pior mãe do mundo. Rafael se inclinou para a frente, absorvendo cada palavra. Havia algo na forma como Helena falava que o fazia entender que ela raramente contava essa história. Carlos tentava ajudar quando chegava do trabalho, mas ele estava sempre exausto e, sinceramente, homem daquela geração não sabia muito sobre cuidar de bebê mesmo. Helena sorriu tristemente. Era uma época diferente. Cuidar de criança era coisa de mulher. E como você se virou? Dona Maria apareceu na minha vida como um anjo. Era uma senhora que morava na propriedade vizinha, viúva. Tinha perdido um filho bebê há muitos anos. Helena pausou emocionada. Ela apareceu aqui num dia que eu estava no meu limite. Sofia, chorando há horas. Eu chorando também, sem saber mais o que fazer. Rafael podia imaginar perfeitamente a cena. Ele próprio tinha vivido momentos similares com Miguel. Dona Maria bateu na porta, ouviu o choro e simplesmente entrou. Pegou Sofia no colo e em 5 minutos conseguiu acalmar ela. Eu fiquei olhando sem acreditar. Helena limpou uma lágrima que escorreu. Ela me ensinou tudo. Como segurar, como fazer arrotar, como saber quando era fome ou quando era manha. Ela deve ter sido uma bênção na sua vida. Foi mais que isso. Ela me salvou.
Helena olhou diretamente para Rafael. Nos primeiros meses de maternidade, quando estava me sentindo perdida e incompetente, Dona Maria apareceu aqui todos os dias, trazia comida, ajudava com Sofia, conversava comigo. A gratidão na voz de Helena era palpável, misturada com uma saudade profunda. Ela dizia que cuidar de criança era a responsabilidade da comunidade inteira, não só dos pais. Que uma criança criada com amor por várias pessoas crescia mais forte e mais segura. Helena balançou Sofia suavemente. Foi ela que me ensinou que aceitar ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Rafael sentiu um aperto no peito. O que aconteceu com ela? Partiu no inverno passado. Idade avançada, coração cansado. Helena sorriu através das lágrimas. Mas antes de partir, ela me fez prometer uma coisa, que eu faria pelos outros o que ela fez por mim. Que quando aparecesse alguém precisando de ajuda, eu lembraria do que recebi. A conversa foi interrompida por Sofia, que começou a fazer barulhinhos e a esticar os bracinhos na direção de Miguel. Era claro que queria interagir com o bebê. Ela quer brincar com ele. Helena riu. Vamos colocar os dois no chão para eles se conhecerem melhor. Helena estendeu uma manta no chão da varanda e colocou as duas crianças lado a lado. Sofia imediatamente se interessou por Miguel, tocando o rostinho dele com curiosidade. Miguel, por sua vez, parecia fascinado com os cabelos cacheados de Sofia. Olha só isso, Rafael murmurou, emocionado. Miguel nunca teve contato com outras crianças. Nem eu sei como lidar com isso. É instintivo. Criança sabe ser criança. Helena se sentou no chão ao lado dos bebês. Rafael, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que aconteceu com a mãe do Miguel? Se não for muito doloroso falar sobre isso. Rafael respirou fundo. Era uma história que ele ainda tinha dificuldade para contar, mas com Helena se sentia seguro para compartilhar. Amanda. Ela se chamava Amanda. A voz dele ficou mais baixa, carregada de saudade. Nos conhecemos na faculdade, namoramos 6 anos antes de casar. Ela era professora de educação infantil, adorava crianças. Helena ouviu em silêncio respeitoso, apenas fazendo sinais para que ele continuasse. Quando ela engravidou, foi a época mais feliz das nossas vidas. Compramos roupinhas, decoramos o quarto, escolhemos nomes. Amanda lia livros para a barriga, conversava com o Miguel antes dele nascer. Rafael sorriu com carinho da memória. Ela dizia que ia ser a melhor mãe do mundo. A dor na voz de Rafael era palpável. Helena estendeu a mão e tocou o braço dele em um gesto de apoio silencioso. A gravidez foi tranquila, sem complicações, até o parto. Quando chegou a hora, fomos para o hospital animados, achando que em poucas horas estaríamos em casa com nosso filho. Rafael parou, lutando contra a emoção. Mas alguma coisa deu errado. A pressão dela disparou, começaram as complicações. Helena segurou a mão dele, oferecendo a força silenciosa que só quem passou por perdas profundas consegue oferecer. Os médicos conseguiram salvar o Miguel. Fizeram de tudo para salvar ela também, mas... Rafael não conseguiu terminar a frase. As lágrimas desciam livremente pelo rosto. Ela conseguiu segurar ele antes de partir? Helena perguntou baixinho. Por 10 minutos. 10 minutos perfeitos onde ela segurou nosso filho. Disse que amava a gente e me fez prometer que cuidaria bem dele. Rafael limpou o rosto com as costas da mão. Depois disso, ela fechou os olhos e não acordou mais. O silêncio que se seguiu foi profundo e respeitoso. Sofia e Miguel continuavam interagindo no chão, alheios à dor dos adultos ao lado. Como você conseguiu seguir em frente? Helena perguntou, genuinamente curiosa. Nos primeiros meses não consegui. Entrei numa escuridão total. Não sabia trocar fralda, não sabia fazer mamadeira, não sabia nada. Rafael olhou para Miguel com ternura infinita. Mas toda vez que olhava para ele, via os olhos da Amanda. Via o amor dela. E entendi que ele precisava de mim inteiro, não de uma versão quebrada de pai. Helena assentiu, compreendendo perfeitamente. Aprendi na tentativa e erro. Passei madrugadas acordado pesquisando na internet como cuidar de bebê. Li todos os livros que Amanda tinha comprado. Liguei para a pediatra no meio da noite porque achava que ele estava doente quando era só cólica. Rafael riu através das lágrimas. Foram os meses mais difíceis da minha vida,
mas também os que me ensinaram o que é amor incondicional. E sua família? Não ajudou? Meus pais morreram quando eu era jovem. Os pais da Amanda moram longe e são idosos. Não têm condição de ajudar com o bebê. Rafael suspirou. Sempre fomos só eu e ela contra o mundo. Depois que ela partiu, ficou só eu e Miguel. Helena sentiu o coração apertar. A história de Rafael era diferente da dela, mas a solidão era a mesma. A sensação de estar enfrentando a vida sozinho com uma criança pequena era algo que ela conhecia bem. Rafael, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele, você é um pai incrível. O que vi ontem, o desespero que sentiu pelo Miguel, o amor que tem por ele. Amanda ficaria orgulhosa. Às vezes não me sinto um bom pai. Ontem mesmo quase deixei meu filho passar fome porque não soube me organizar direito. Pai bom não é quem nunca erra. É quem faz qualquer coisa para proteger o filho quando precisa. Helena sorriu. Você rodou quilômetros procurando ajuda. Bateu na porta de estranhos. Engoliu o orgulho para salvar seu menino. Isso é ser pai de verdade. Naquele momento, Miguel começou a chorar baixinho, sinalizando que estava na hora de mamar novamente. Helena o pegou no colo automaticamente e Rafael sentiu uma gratidão tão profunda que chegava a doer. Helena, ele disse, a voz embargada. Obrigado por me deixar contar essa história. Faz meses que não falo sobre a Amanda com ninguém. Falar sobre quem amamos mantém eles vivos no nosso coração. Helena ajeitou Miguel para amamentar. E Miguel precisa conhecer a história da mãe dele. Precisa saber que foi feito de muito amor. Rafael olhou para as duas crianças, para Helena cuidando de seu filho como se fosse próprio, e sentiu que algo estava mudando dentro dele. Pela primeira vez desde a partida de Amanda, não se sentia completamente sozinho no mundo. E pela primeira vez, Helena também não se sentia sozinha. No terceiro dia na fazenda, Rafael estava consertando a cerca dos fundos, quando ouviu o barulho de um carro subindo a estrada de terra. Não era o João, o mecânico que Helena tinha chamado para olhar seu Corsa. Era um carro diferente, mais novo, que ele não reconhecia. Mas quando a mulher desceu do veículo, o sangue de Rafael gelou nas veias. Marlene Santos, sua sogra, estava ali parada no meio do quintal de Helena, como uma tempestade prestes a explodir. Aos 60 anos, era uma mulher imponente, sempre bem vestida, sempre com aquela expressão de quem estava pronta para julgar o mundo inteiro. E naquele momento, toda sua fúria estava direcionada para Rafael. Rafael Santos, que palhaçada é essa? A voz dela cortou o ar como uma navalha. 3 dias sumido sem dar notícias, sem atender o telefone. Tive que contratar um investigador particular para te encontrar. Helena estava na varanda com as 2 crianças quando ouviu o grito. Ela se levantou devagar, Miguel nos braços, sentindo instintivamente que aquela mulher trazia problemas. Rafael largou o martelo e caminhou em direção à sogra, tentando manter a calma. Marlene, eu posso explicar... Explicar o quê? Que abandonou meu neto com uma estranha no meio do nada? Que desapareceu sem dar satisfação para ninguém? Marlene olhou ao redor da propriedade com desdém evidente. Que está morando nesse fim de mundo em vez de cuidar adequadamente da criança? Helena se aproximou, sentindo que precisava defender a situação. Senhora, seu neto está muito bem cuidado aqui. Posso garantir. E quem é você? Marlene cortou Helena com um olhar gelado. Que autoridade tem para falar sobre meu neto? Rafael se colocou entre as 2 mulheres, sentindo a tensão crescer perigosamente. Marlene, essa é Helena. Ela salvou a vida do Miguel quando meu carro quebrou. Tem cuidado dele como se fosse filho próprio. Cuidado como? Marlene perguntou, a voz carregada de suspeita. Do que exatamente estamos falando aqui? O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael sabia que aquela pergunta era uma armadilha, mas não tinha como fugir da verdade. Helena está amamentando o Miguel, ele disse finalmente, a voz firme mas defensiva. Marlene ficou paralisada por alguns segundos, como se tivesse levado um tapa no rosto. Depois explodiu numa fúria que Rafael nunca tinha visto antes. Que absurdo é esse, Rafael? Uma estranha amamentando meu neto? Você perdeu completamente o juízo? Ela se virou para Helena com olhos faiscando. E você? Que tipo de mulher se oferece para fazer uma coisa dessas? Helena sentiu como se tivesse sido esbofeteada.
Suas bochechas ficaram vermelhas, mas ela manteve a dignidade. Senhora, eu só ajudei uma criança que estava passando necessidade. Necessidade? Marlene riu com sarcasmo. A necessidade era comprar leite em pó, não? Isso que vocês estão fazendo aqui. Rafael sentiu a raiva subindo. Marlene, você não entende a situação. Miguel estava desidratado, faminto. Helena salvou nosso filho. Nosso filho? Marlene gritou. Miguel é meu neto, filho da minha Amanda. E você está deixando qualquer uma cuidar dele como se fosse um cachorro abandonado. As palavras atingiram Helena como facadas. Ela abraçou Miguel mais forte contra o peito, sentindo as lágrimas ameaçarem descer. Marlene, chega! Rafael explodiu finalmente. Helena não é qualquer uma. É uma mãe, uma mulher boa que nos ajudou quando mais precisávamos. Não vou deixar você desrespeitá-la na própria casa. A própria casa? Marlene olhou ao redor novamente, desta vez com ainda mais desdém. Você está morando aqui, Rafael? Brincando de casinha com essa... Cuidado com as palavras, Rafael advertiu, a voz baixa e perigosa. Helena decidiu que não aguentava mais. Com Miguel ainda nos braços, ela se dirigiu para dentro de casa. Vou deixar vocês conversarem em particular, disse baixinho, sem conseguir disfarçar a dor na voz. Assim que Helena saiu de perto, Marlene baixou o tom, mas não diminuiu a intensidade. Rafael, olha o que você está fazendo. Minha filha nem esfriou no túmulo e você já está aqui brincando de família com a primeira que apareceu. Não é isso, Marlene. Helena é uma amiga que... Amiga? Marlene riu sarcasticamente. Amiga que amamenta seu filho? Rafael, pelo amor de Deus, você acha que eu nasci ontem? Rafael respirou fundo, tentando controlar a raiva que crescia no peito. O que aconteceu aqui não é da sua conta. Miguel estava em perigo e Helena nos salvou. Ponto final. Não é da minha conta? Marlene se aproximou dele, o dedo em riste. Miguel é neto único, a única lembrança viva da minha Amanda. E você acha que não é da minha conta se está sendo criado adequadamente? Ele está sendo criado com amor, Marlene. Isso deveria ser suficiente. Amor? Marlene olhou para a casa onde Helena tinha entrado. Que tipo de amor é esse, Rafael? Porque pelo que estou vendo, você não está aqui só por causa do carro quebrado. Rafael sentiu que tinha sido descoberto numa verdade que ele mesmo ainda estava processando. Nos últimos dias tinha começado a sentir algo por Helena que ia além de gratidão. Mas ainda não estava pronto para admitir isso, nem para si mesmo. Marlene, minha vida pessoal não... Sua vida pessoal afeta meu neto. Marlene interrompeu. E se você acha que vou ficar parada vendo Miguel ser criado numa situação irregular, está muito enganado. A ameaça na voz dela era clara. Rafael conhecia a sogra há anos e sabia que ela não blefava. Marlene tinha recursos, contatos e determinação suficiente para tornar a vida dele muito complicada. O que você está querendo dizer? Estou dizendo que se você não voltar para a cidade e criar meu neto adequadamente, vou tomar as providências necessárias para garantir o bem-estar dele. Rafael sentiu o chão fugir dos pés. Você está me ameaçando? Estou te avisando. Marlene se dirigiu para o carro. Você tem até o final da semana para resolver essa situação. Ou eu resolvo por você. Ela entrou no carro e saiu da propriedade levantando uma nuvem de poeira, deixando Rafael parado ali como se tivesse sido atingido por um raio. Helena apareceu na varanda alguns minutos depois, ainda com Miguel nos braços. Mas agora Sofia também estava ali, se agarrando na saia da mãe como se sentisse que algo estava errado. Ela foi embora. Rafael disse sem se virar. Ouvi o carro. Helena desceu os degraus devagar. Rafael, se você precisa ir embora, eu entendo. Ele finalmente se virou para olhar para ela. Helena estava pálida, os olhos vermelhos, claramente abalada com as acusações que tinha ouvido. Helena, não liga para o que ela disse. Marlene sempre foi assim, controladora. Mas ela tem razão numa coisa. Helena evitou o olhar dele. Miguel não é meu filho. Não tenho direito nenhum sobre ele. Você salvou a vida dele. E fiz isso de coração. Mas talvez seja a hora de vocês voltarem para a vida de vocês. Helena abraçou Miguel mais forte como se estivesse se despedindo. Seu carro deve ficar pronto amanhã. João conseguiu a peça. Rafael sentiu pânico.
A ideia de deixar aquela fazenda, de deixar Helena, de voltar para a solidão da cidade, era insuportável. Nos últimos dias, tinha experimentado algo que não sentia desde a partida de Amanda. A sensação de ter uma família. Helena, eu não quero ir embora. Mas talvez seja o melhor para todo mundo. Helena finalmente olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Não quero causar problemas entre você e sua família. Você não está causando problemas. Você é a solução. Miguel escolheu aquele momento para começar a chorar, como se sentisse a tensão no ar. Helena automaticamente começou a balançá-lo, tentando acalmá-lo. Mas pela primeira vez desde que o conheceu, ele não parava de chorar. Ele sente que alguma coisa está errada. Helena murmurou. Crianças são sensíveis a essas coisas. Rafael se aproximou e estendeu os braços para pegar o filho. Mas Miguel continuou chorando, se recusando a se acalmar. Era como se ele também estivesse protestando contra a ideia de separação. Helena, Rafael disse, a voz carregada de emoção. Nos últimos 3 dias, pela primeira vez desde que Amanda partiu, me senti inteiro. Miguel está feliz, está saudável, está sendo amado. Como posso jogar isso fora? Helena olhou para ele, depois para Miguel, depois para Sofia, que continuava agarrada na sua saia. Ela sabia que Rafael estava certo. Ali naquela fazenda simples, os 4 tinham formado algo que parecia uma família de verdade. Mas e sua sogra? E se ela cumprir a ameaça? Rafael respirou fundo, tomando uma decisão que mudaria tudo. Então vamos mostrar para ela que Miguel está onde deve estar, que está sendo criado com amor, com cuidado, com família. Helena o olhou com esperança cautelosa. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Rafael segurou a mão livre dela. Helena, você não salvou apenas Miguel. Salvou a gente. E não vou deixar ninguém destruir isso. Miguel finalmente se acalmou nos braços de Helena, como se aprovasse a decisão dos adultos. E pela primeira vez desde a visita de Marlene, Helena sorriu. A guerra estava apenas começando, mas eles iam enfrentá-la juntos. Nos dias que se seguiram à visita de Marlene, a fazenda ganhou um ritmo diferente. Rafael acordava antes do sol nascer e trabalhava na propriedade como se a vida dependesse disso. Consertou a cerca, arrumou o telhado do galinheiro, pintou a varanda, reformou a porta que não fechava direito. Era como se cada martelada fosse uma forma de provar que merecia estar ali. Helena observava de longe, impressionada com a dedicação dele. Nunca tinha visto um homem trabalhar com tanta determinação, como se estivesse lutando contra o mundo inteiro. E talvez fosse exatamente isso que Rafael estava fazendo. Você não precisa fazer tudo isso. Ela disse numa manhã, trazendo um copo de água gelada para ele que estava consertando a bomba d'água. Preciso, sim. Rafael parou o trabalho e limpou o suor da testa. Preciso mostrar que não sou um aproveitador, que estou aqui para ajudar, não para ser sustentado. Helena se sentou na grama ao lado dele, Miguel dormindo tranquilo em seus braços. Rafael, você não precisa provar nada para ninguém, muito menos para mim, mas preciso provar para mim mesmo. Ele olhou para as próprias mãos, calejadas pelo trabalho dos últimos dias. Helena, há meses me sinto um fracasso como pai. Ontem à noite, quando vi Miguel dormindo tranquilo no seu colo, percebi uma coisa. O quê? Ele nunca dormiu tão bem desde que nasceu, nunca ficou tão tempo sem chorar, nunca pareceu tão feliz. Rafael olhou diretamente para Helena. E eu também nunca me senti tão útil, tão no lugar certo. Helena sentiu o coração acelerar. Nos últimos dias, tinha começado a perceber que seus sentimentos por Rafael iam muito além da compaixão. Vê-lo cuidar de Miguel com tanto amor, trabalhar na fazenda como se fosse sua, brincar com Sofia como se ela fosse filha dele, tudo isso mexeu com partes do coração dela que estavam adormecidas desde a partida de Carlos. Rafael, posso te contar uma coisa? Claro! Desde que Carlos partiu, sentia que estava apenas sobrevivendo. Acordava, cuidava da Sofia, trabalhava na casa, dormia e recomeçava tudo no dia seguinte. Helena acariciou a cabecinha de Miguel. Mas desde que vocês chegaram, sinto que estou vivendo de novo. Rafael parou de fingir que estava mexendo na bomba
e se virou completamente para ela. Helena, deixa eu terminar. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Sempre pensei que amor era aquela coisa de filme, sabe? Paixão à primeira vista, borboletas no estômago. Mas com você e Miguel aqui, descobri que amor pode ser muito mais simples que isso. Como assim? Amor pode ser acordar sabendo que tem alguém para dividir o café da manhã. Pode ser ver alguém cuidando do seu filho como se fosse próprio. Pode ser sentir que você não está sozinha no mundo. Helena olhou para ele com uma intensidade que fez Rafael se esquecer de respirar. Pode ser paz. Miguel escolheu aquele momento para acordar e sorrir para Rafael, como se aprovasse a conversa dos adultos. Rafael estendeu os braços e Helena passou o bebê para ele com naturalidade total. Helena, posso te contar um segredo? Pode. Ontem à noite, quando estava deitado no quartinho dos fundos, me peguei imaginando como seria se a gente fosse uma família de verdade. Rafael olhou para Miguel, depois para Helena. E pela primeira vez desde que Amanda partiu, a ideia de futuro não me deu medo. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rafael, você sabe que eu adoraria isso, mas... Mas? Sua sogra, a família da Amanda. Eles nunca vão aceitar. Helena limpou uma lágrima que escapou. E eu não quero que Miguel cresça no meio de uma guerra familiar. Rafael ficou em silêncio por alguns minutos, balançando Miguel que tinha voltado a dormir. Quando falou, sua voz estava carregada de uma determinação que Helena nunca tinha ouvido antes. Helena, você conhece a história da Amanda e minha? Um pouco. Quando decidimos casar, todo mundo foi contra. Meus amigos diziam que éramos jovens demais. Os pais dela achavam que eu não tinha futuro. Até alguns primos dela insinuaram que ela estava fazendo uma escolha ruim. Rafael sorriu com carinho da memória. Sabe o que Amanda disse? Helena balançou a cabeça. Ela disse, Rafael, família de verdade é quem torce pela nossa felicidade. O resto é só gente com medo do próprio vazio. Rafael olhou diretamente nos olhos de Helena. Amanda me ensinou que amor verdadeiro vale qualquer luta. Helena sentiu algo se mexer no peito, uma esperança que tinha sido enterrada há muito tempo. Além disso, Rafael continuou, Miguel precisa de uma mãe, e Sofia precisa de um pai. A gente pode fingir que está tudo bem criando eles sozinhos, mas a verdade é que criança precisa de família completa. Você está falando sério? Estou falando do coração. Rafael se aproximou mais dela. Helena, em 3 dias você fez por Miguel o que eu não consegui fazer em 6 meses. Fez ele se sentir seguro, amado, protegido. E fez eu me sentir homem de novo. Helena olhou para Sofia, que estava brincando com bonecas de milho que ela mesma tinha feito. Depois olhou para Miguel dormindo tranquilo nos braços de Rafael. As 2 crianças pareciam irmãos de verdade, unidos por algo mais forte que sangue. Rafael, e se não der certo? E se sua sogra conseguir criar problemas reais para a gente? Então a gente enfrenta juntos. Rafael pegou a mão dela com a mão livre. Helena, sozinho, eu sou só um pai desesperado tentando não cometer erros. Mas com você, me sinto capaz de qualquer coisa. Naquele momento, Sofia correu até eles com uma florzinha amarela que tinha colhido no quintal. Mamãe, para o tio Rafael. Ela disse com a linguinha meio presa, oferecendo a flor. Rafael pegou a florzinha e sentiu o coração apertar. Sofia estava começando a vê-lo como família, e isso mexeu com ele de uma forma que não esperava. Obrigado, princesa, ele disse, beijando a testa da menina. Sofia riu e correu de volta para as bonecas. Ela nunca teve uma figura paterna. Helena murmurou, observando a filha brincar. Desde que o Carlos partiu, sou eu e ela contra o mundo. Ver ela se apegando a você assim é natural. Criança sabe quando encontra alguém que vai proteger. Rafael colocou a florzinha atrás da orelha de Helena, arrancando um sorriso dela. Sofia é inteligente. Sabe que eu faria qualquer coisa por vocês 2. Helena sentiu que estava se apaixonando não apenas por Rafael, mas pela ideia de família que eles estavam construindo ali. Era diferente de tudo que tinha conhecido antes. Não era baseado em paixão tempestuosa ou promessas grandiosas. Era baseado em cuidado mútuo, em necessidades reais, em amor que crescia devagar como planta bem regada. Rafael, ela disse baixinho, se a gente realmente tentar isso tem que ser para valer.
Miguel e Sofia não podem virar joguetes de experiência de adultos. Não vão ser. Rafael olhou para ela com uma seriedade que cortava o coração. Helena, não estou falando de namoro ou romance. Estou falando de parceria para a vida toda. Estou falando de construir uma família de verdade, baseada em amor genuíno pelos nossos filhos. E por nós. Rafael hesitou por apenas um segundo antes de responder. Helena, não sei como chamar o que sinto por você. Sei que não é a mesma coisa que senti pela Amanda, porque vocês são pessoas completamente diferentes. Mas sei que quando penso em futuro, você está lá. Quando imagino Miguel crescendo, imagino ele crescendo aqui, com Sofia como irmã, com você como mãe. Helena fechou os olhos, sentindo lágrimas de emoção descerem pelo rosto. Rafael, eu também não sei como chamar isso. Só sei que nos últimos dias me senti mais completa do que me senti em anos. Miguel acordou naquele momento e olhou diretamente para Helena, estendendo os bracinhos para ela. Era um gesto simples, mas que simbolizava tudo. Confiança, amor, aceitação. Helena pegou o bebê e ele imediatamente se aninhou contra o peito dela, como se soubesse que estava em casa. Olha isso, Rafael murmurou emocionado. Ele te escolheu como mãe, Helena. Uma criança de 6 meses sabe reconhecer amor verdadeiro. Sofia correu até eles novamente, desta vez trazendo uma boneca de milho para Miguel. Para o irmãozinho, ela disse, colocando a boneca ao lado do bebê. Helena e Rafael se olharam, os dois com lágrimas nos olhos. Para Sofia, Miguel já era irmão. Para Miguel, Helena já era mãe. Para todos eles, aquilo já era família. Então está decidido, Rafael disse, a voz embargada de emoção. Vamos ser uma família. Vamos enfrentar o que vier pela frente, juntos. Helena assentiu, incapaz de falar de tanta emoção. Pela primeira vez desde a partida de Carlos, sentia que o futuro tinha cor novamente. E Miguel, como se entendesse tudo, sorriu para os dois e voltou a dormir, tranquilo nos braços da mulher que tinha escolhido para ser sua mãe. Uma semana depois, Marlene voltou, mas desta vez não veio sozinha. Um homem de terno escuro desceu do carro junto com ela, carregando uma pasta de couro e uma expressão séria que não prometia nada de bom. Rafael estava no quintal brincando com as duas crianças quando viu os dois se aproximarem da casa. Helena! Ele gritou para dentro. A Marlene voltou e trouxe alguém. Helena apareceu na porta secando as mãos no avental, o rosto ficando pálido quando viu a cena. Ela conhecia aquele tipo de situação. Quando pessoas da cidade apareciam na zona rural com advogados, era porque vinham para causar problemas. Boa tarde, Rafael, Marlene disse, a voz gelada como gelo. Este é Dr. Henrique Moreira, meu advogado. Viemos resolver a situação do Miguel. Rafael se levantou devagar. Miguel no colo, Sofia segurando na sua perna. Marlene, não há situação nenhuma para resolver. Miguel está bem cuidado, bem alimentado, feliz. Feliz? Dr. Moreira falou pela primeira vez, consultando alguns papéis na pasta. Senhor Rafael, pelo que entendo, o senhor abandonou seu emprego na cidade. Não tem renda fixa e está morando numa propriedade rural sem condições adequadas para criar uma criança. Helena sentiu a raiva subir, mas tentou manter a calma. Com licença, doutor, mas que condições inadequadas? Esta casa tem tudo que uma criança precisa. Amor, cuidado, alimentação, higiene. Senhora, Dr. Moreira olhou para Helena com desdém. A senhora não tem qualquer vínculo legal com esta criança. Sua opinião é irrelevante nesta discussão. Irrelevante? Rafael explodiu. Helena salvou a vida do meu filho, tem cuidado dele melhor que qualquer babá profissional. Marlene se aproximou, os olhos faiscando. Rafael, chega desta palhaçada. Miguel é meu neto, sangue do meu sangue. Não vou permitir que seja criado nesta situação irregular. Irregular como? Helena perguntou, a voz tremendo de emoção contida. Uma mulher solteira amamentando o filho de outro homem, morando na mesma casa que ele sem serem casados, fingindo ser família. Marlene cuspiu as palavras como veneno. Isso é irregular em qualquer lugar civilizado. Dr. Moreira abriu a pasta e tirou alguns documentos. Senhor Rafael, trouxemos uma proposta. A senhora
Marlene está disposta a ajudar financeiramente para que o senhor volte para a cidade e crie seu filho adequadamente. Emprego garantido, apartamento pago, babá profissional. Rafael olhou para os papéis como se fossem uma cobra venenosa. E se eu recusar? Então, infelizmente, teremos que buscar outras alternativas legais para garantir o bem-estar da criança. O advogado falou com frieza calculada. Uma ação de guarda, por exemplo. O sangue de Rafael gelou. Ele sabia que Marlene tinha recursos e contatos suficientes para tornar aquela ameaça real. E também sabia que, aos olhos da lei, sua situação atual poderia ser questionada. Helena se adiantou, a voz firme apesar do medo evidente. Doutor, com todo respeito, não existe nada ilegal no que estamos fazendo aqui. Rafael está criando seu filho com amor e dedicação. Mas não está criando sozinho, está? Marlene sorriu friamente. Está dividindo responsabilidades com uma estranha, numa situação que confunde a criança sobre quem é a mãe verdadeira. A mãe verdadeira morreu no parto, Rafael gritou, perdendo o controle. E Helena tem sido mais mãe para Miguel nos últimos dias do que muita gente seria numa vida inteira. Doutor. Moreira fez algumas anotações, claramente satisfeito com a reação emocional de Rafael. Senhor Rafael, o senhor está confirmando que desenvolveu vínculos emocionais inadequados com uma pessoa que conhece há poucos dias? Rafael percebeu que tinha caído numa armadilha, mas já era tarde demais. Não são vínculos inadequados, Helena disse, se colocando ao lado de Rafael. São vínculos de família. Uma família que se formou naturalmente através do cuidado e do amor. Família? Marlene riu com escárnio. Vocês se conhecem há uma semana. E daí? Uma voz nova entrou na conversa. Era Dona Rosa, a vizinha mais próxima, que tinha chegado andando pela estrada. Eu e meu marido nos conhecemos numa festa e casamos 2 semanas depois. Ficamos juntos 40 anos. Dona Rosa se aproximou do grupo, apoiada numa bengala, mas com olhos firmes e determinados. Desculpem interromper, mas ouvi as vozes alteradas lá de casa. Senhora, esta é uma conversa particular. Dr. Moreira tentou dispensá-la. Particular, nada. Dona Rosa se plantou no meio do grupo como uma fortaleza. Quando se fala mal dos meus vizinhos, vira assunto meu também. Helena sentiu uma onda de gratidão pela senhora idosa. Dona Rosa tinha sido uma das primeiras a aceitar a situação deles. Dona Rosa, a senhora não entende a complexidade da situação. Marlene tentou explicar condescendentemente. Não entendo? A velha senhora riu. Menina, eu criei 6 filhos, tenho 15 netos e já vi família de todo tipo. E posso garantir que o que vi aqui nos últimos dias é família de verdade. Dr. Moreira suspirou, claramente irritado com a interrupção. Senhora, a lei não reconhece amor? Dona Rosa interrompeu. Porque foi isso que vi aqui. Vi um pai desesperado encontrar uma mãe de coração para o filho dele. Vi 2 crianças sendo criadas com mais amor do que muita casa rica da cidade. Rafael sentiu um alívio enorme. Ter alguém testemunhando a favor deles poderia fazer a diferença. Além disso, Dona Rosa continuou, esse moço trabalhou que nem condenado esta semana. Consertou a cerca, o telhado, a bomba d'água. Nunca vi homem cuidar tão bem de propriedade que não era dele. Isso não muda o fato de que a situação é irregular, Dr. Moreira insistiu. Irregular é deixar criança passar fome quando tem solução na frente, Dona Rosa retrucou. Irregular é separar família que está funcionando por causa de papel carimbado. Naquele momento, Miguel começou a chorar nos braços de Rafael. O bebê estava claramente incomodado com as vozes alteradas e a tensão no ar. Rafael tentou acalmá-lo, mas Miguel continuou chorando. Viu? Marlene disse vitoriosa. A criança sente que alguma coisa está errada. Helena se aproximou automaticamente e estendeu os braços. Miguel imediatamente parou de chorar quando foi para os braços dela, se aninhando contra o peito como fazia todas as vezes. O silêncio que se seguiu foi profundo. Até Dr. Moreira pareceu impressionado com a forma como o bebê respondeu a Helena. Isso não prova nada, Marlene disse, mas a convicção na voz dela tinha diminuído. Prova tudo, Dona Rosa respondeu firmemente. Criança não mente. Criança sabe quem é mãe de verdade. Não importa se pariu ou não.
Sofia, que tinha ficado quieta até então, correu até Marlene e Dr. Moreira com uma florzinha na mão. Para vocês pararem de fazer meu papai e minha mamãe chorarem, ela disse com inocência total. A frase da menina caiu como uma bomba no meio do grupo. Sofia tinha chamado Rafael de papai e Helena de mamãe na frente de todo mundo, sem que ninguém tivesse ensinado. Helena sentiu lágrimas descendo pelo rosto. Rafael também se emocionou profundamente. Para aquelas crianças, eles já eram pais. Era mais real que qualquer documento legal. Dr. Moreira olhou para Marlene, claramente desconfortável com a situação. Senhora, Marlene, talvez devêssemos reconsiderar. Não, Marlene gritou, mas sua voz soava mais desesperada que autoritária. Miguel é meu neto. É tudo que me resta da minha Amanda. Rafael se aproximou da sogra. Miguel tranquilo nos braços de Helena. Sofia segurando na mão dele. Marlene, olhe para seu neto. Olhe bem. Quando foi a última vez que você viu ele tão tranquilo, tão feliz? Marlene olhou para Miguel, e pela primeira vez desde que chegou, sua expressão amoleceu. O bebê estava visivelmente saudável, bem cuidado, radiante. Marlene, Rafael continuou, a voz mais suave. Amanda sempre dizia que queria que Miguel fosse criado com amor. Não é isso que você vê aqui? Dona Rosa se aproximou de Marlene e colocou uma mão no braço dela. Filha, sei que dói perder uma filha. Perdi uma também, mas não deixe a dor te fazer perder o neto também. Marlene olhou ao redor. Para Miguel tranquilo nos braços de Helena, para Sofia chamando Rafael de papai, para Dona Rosa oferecendo sabedoria silenciosa, para o advogado que claramente estava desconfortável com a situação toda. Doutor Moreira, ela disse finalmente, a voz quebrada. Acho que não vamos precisar dos seus serviços hoje. O advogado guardou os papéis na pasta, claramente aliviado. Se tiver certeza, senhora. Marlene se aproximou de Helena e Rafael, os olhos cheios de lágrimas. Desculpem, ela sussurrou. Desculpem mesmo. É que tenho tanto medo de perder ele também. Helena estendeu Miguel para Marlene segurar. Dona Marlene, a senhora nunca vai perder seu neto. Vamos criar ele sabendo quem é a avó, honrando a memória da Amanda. A senhora vai ser sempre bem-vinda aqui. Marlene segurou Miguel e o neto sorriu para ela, como se estivesse perdoando tudo. Vocês fariam isso? Mesmo depois do que eu fiz? Família perdoa, Rafael disse simplesmente. E a senhora é família. Dona Rosa sorriu satisfeita com o desfecho. Agora sim. Agora está tudo no lugar certo. E pela primeira vez, realmente estava. 6 meses depois, a fazenda estava irreconhecível. Rafael tinha transformado a propriedade numa pequena joia rural, com horta produtiva, galinheiro reformado e uma varanda ampliada onde as crianças brincavam todos os dias. Mas a maior transformação não estava nas construções, estava nas pessoas. Miguel tinha virado um bebê gorducho e sorridente que engatinhava pela casa chamando Helena de mamãe, com a naturalidade de quem nunca conheceu outra realidade. Sofia, agora com quase 1 ano, protegia o irmãozinho como uma pequena guardiã, ensinando ele a brincar e dividindo os brinquedos sem ciúmes. Mamãe, o Miguel está comendo terra de novo! Sofia gritou do quintal, correndo para buscar Helena que estava preparando o almoço. Helena saiu da cozinha secando as mãos no avental, um sorriso automático no rosto. Nos últimos meses, tinha se acostumado com essas pequenas emergências diárias que fazem parte da vida de quem cria crianças pequenas. Miguel Santos, o que é isso? Ela disse com falsa severidade, pegando o menino no colo e limpando a boca dele. Miguel riu, mostrando 2 dentinhos novos, completamente sem remorso pela travessura. Rafael apareceu da oficina improvisada que tinha montado nos fundos, onde consertava ferramentas para os vizinhos da região. O trabalho tinha dado tão certo que ele não precisava mais se preocupar com dinheiro. Nosso filho está comendo o quintal de novo? Ele perguntou, beijando a testa de Helena e fazendo cócegas em Miguel. Seu filho. Helena corrigiu, mas estava sorrindo. Tinham desenvolvido essa brincadeira de jogar a culpa das travessuras um no outro. Ah não, quando come terra é meu filho. Quando fica bonitinho é nosso filho. Rafael riu, abraçando a família inteira. Era nesses momentos simples que Helena sentia a profundidade da mudança em suas vidas. Não tinha sido um romance de novela,
com declarações dramáticas e gestos grandiosos. Tinha sido amor crescendo devagar, dia após dia, construído em gestos pequenos e cuidado constante. Rafael, ela disse depois que as crianças voltaram a brincar, preciso te contar uma coisa. Alguma coisa no tom dela fez Rafael parar de sorrir. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Helena respirou fundo, o coração batendo acelerado. Fui ao médico ontem quando você estava na cidade. Helena, você está bem? Está doente? A preocupação na voz dele era genuína, intensa. Não estou doente. Helena sorriu, os olhos se enchendo de lágrimas de felicidade. Estou grávida. Rafael ficou paralisado por alguns segundos, como se o cérebro precisasse processar a informação. Depois, um sorriso imenso se abriu no rosto dele. Grávida? Sério? Tem certeza? Tenho. Helena riu através das lágrimas. 2 meses. Rafael a pegou no colo e girou com ela, os dois rindo como adolescentes. Miguel e Sofia pararam de brincar para olhar os pais, claramente intrigados com a alegria repentina. As crianças vão ter um irmãozinho, Helena explicou para eles, ajoelhando na altura dos pequenos. Sofia bateu palminhas empolgada. Miguel, que ainda não entendia muito bem, apenas sorriu porque os adultos estavam felizes. Helena, Rafael disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Você tem certeza de que quer isso? Mais uma criança, mais responsabilidade. Rafael Santos, você está duvidando de mim? Helena fingiu indignação. Eu que criei Miguel desde os 6 meses, que transformei Sofia numa menina confiante, que administro esta fazenda. Você acha que tenho medo de mais um bebê? Rafael riu, beijando ela com ternura. Não, meu amor. Tenho certeza de que você dá conta de qualquer coisa. A palavra amor ainda soava nova entre eles. Tinham começado a usar só recentemente, quando perceberam que o que sentiam tinha evoluído muito além de parceria e cuidado mútuo. Mas tem uma coisa que precisamos resolver, Helena disse, ficando séria novamente. O quê? Não podemos ter mais um filho sem estar casados oficialmente. Não por causa dos outros, mas por causa das crianças. Elas merecem a segurança de uma família legalizada. Rafael assentiu, compreendendo perfeitamente. Helena Ferreira, você quer casar comigo? Assim, no meio do quintal, com terra nas mãos e as crianças olhando? Helena riu. Assim mesmo. Do jeito que somos, do jeito que nossa história começou. Simples e verdadeiro. Helena olhou ao redor. Para a fazenda que tinham transformado juntos, para Miguel engatinhando na grama, para Sofia brincando com as bonecas de milho, para Rafael com as mãos calejadas de tanto trabalho. Aceito, ela disse simplesmente. O casamento aconteceu 2 meses depois, na própria fazenda, com a participação de toda a comunidade rural. Marlene veio de vestido azul claro e ajudou a organizar a festa, completamente transformada em avó babona. Dona Rosa foi madrinha de Helena, e o João mecânico foi padrinho de Rafael. Miguel estava no colo de Helena durante a cerimônia, e Sofia espalhou pétalas de flores pelo caminho, levando seu papel de daminha muito a sério. Quando o juiz de paz perguntou se Rafael aceitava Helena como esposa, Miguel gritou, "Mamãe!" E toda a festa riu. "Aceito", Rafael disse, a voz embargada de emoção. Helena como esposa, Miguel como filho, Sofia como filha, e a criança que está vindo como bênção. Helena chorou durante toda a cerimônia, mas eram lágrimas de uma felicidade tão profunda que chegava a doer de tão boa. 2 anos depois, a fazenda tinha virado referência na região. Rafael tinha montado uma pequena empresa de concertos que atendia várias propriedades rurais. Helena criava galinhas e vendia ovos orgânicos na cidade. As crianças cresciam livres, saudáveis, brincando na terra e aprendendo o valor do trabalho. João Henrique II nasceu gordinho e saudável, com os olhos da mãe e o sorriso do pai. Miguel, agora com quase 3 anos, ajudava a cuidar do irmão bebê com zelo protetor. Sofia, agora com quase 4 anos, era a líder da turminha, organizando brincadeiras e resolvendo conflitos. Helena, Rafael disse numa tarde de domingo, enquanto observavam as 3 crianças brincando no quintal. Você lembra do dia que apareci aqui desesperado? Como esquecer? Você batendo na porta, chorando, o Miguel nos seus braços. Helena sorriu. Pensei que era só uma emergência que ia durar algumas horas. E era.
Só que a emergência era a nossa solidão. Rafael abraçou ela por trás, as mãos pousadas na barriga, que já mostrava sinais da 4ª gravidez. Você salvou muito mais que um bebê faminto naquele dia. Helena se recostou no peito dele, observando Miguel ensinando João a engatinhar, Sofia cantando uma musiquinha inventada. Sabe o que eu aprendi, Rafael? O quê? Que família não tem a ver com sangue ou planejamento. Tem a ver com escolha. Todo dia, a gente escolhe ser família. E eu escolho vocês todos os dias. Miguel correu até eles naquele momento, seguido por Sofia e João engatinhando atrás. Papai, mamãe, vamos brincar de família? Rafael e Helena se entreolharam e riram. Não precisamos brincar, filho, Helena disse, abraçando as 3 crianças. Nós somos família. E eram mesmo. Uma família que começou com um gesto simples de uma mulher oferecendo leite materno para uma criança faminta e se transformou na coisa mais bonita e verdadeira que qualquer um deles poderia ter imaginado. Às vezes, o amor começa exatamente onde a gente menos espera. E às vezes, salvar alguém é a forma que a vida encontra de salvar a gente também.